Como vencer uma equipe melhor que a sua jogando na retranca? É possível? Com certeza é. Eu vou contar para você cada segredo de como vencer uma equipe melhor que a sua. Vem comigo, eu sou o professor Marcelo Guimarães e você está no Toque do Mestre. Como vencer uma equipe melhor que a sua? Existem várias respostas, né? Mas hoje, falando do aspecto defensivo da retranca, o que a gente fala mais num aspecto um pouquinho mais técnico do futebol, né? Jogar em bloco baixo, existem algumas maneiras de você sim vencer uma equipe que seja melhor que a sua, né? Mas antes de você aprender como fazer isso, é legal a gente fazer uma breve ilustração do que é a organização defensiva, tá bom? Então, como você pode olhar na figura, ver, né, a organização defensiva, ela é composta em fases, né, que é a preparação, que geralmente é a transição defensiva, a estabilização, quando eu já consegui formatar a defesa que eu quero, e a retenção, que realmente é a ação dela. Ela pode também se classificar de acordo com o tipo, individual, zonal ou mista. A zonal e mista são as mais praticadas atualmente. Quanto à intensidade, né, que é a marcação pressão, normal ou baixa pressão, tem a ver com atividade, ativo ou passivo, né? A marcação pressão sempre um gasto energético maior, mas mais efetiva, tem que ter sabedoria para usar ela. Quanto ao sistema de jogo que você vai usar, se vai ser uma plataforma 4-1-4-1, 4-5-1, 3-5-2, entretanto, várias outras, né? Você pode variar de acordo com o seu padrão de jogo, né? E também as ações que são muito importantes, as ações individuais. Quais fundamentos treinar mais na parte defensiva? A posição corporal é importantíssima, a noção temporal, né, para saber se eu devo antecipar ou fazer uma temporização, recuar, ou seja, esperar a ação do atacante, e também a recuperação pós-drible, o que eu vou fazer. Então, é bem complexo, mas é extremamente importante a gente entender tudo isso para que a gente possa saber qual a melhor forma de defender. Legal, agora que você já viu como que funciona toda uma organização defensiva que tem as suas particularidades, é bacana você também entender os blocos de marcação. Nós temos aí praticamente quatro blocos de marcação. O bloco alto, em que eu avanço os meus jogadores, né, e sufoco a saída de bola do adversário. O bloco médio, quando geralmente eu estou estudando o adversário, a minha equipe é mais ou menos no mesmo nível técnico do adversário. E o bloco baixo, que é o nosso tema de hoje, né? E também a gente tem o último bloco, que é o bloco baixíssimo, em qual eu realmente vou defender a meta e passando essa área eu tenho que fazer marcações individuais. Mas o tema de hoje, voltando, a gente vai estar falando muito sobre como vencer atuando em bloco baixo, que é a retranca, né? Outra coisa, antes da gente falar certinho como você deve estar fazendo com a sua equipe, ou mesmo se você é jogador, né? Como você poder tirar proveito desse sistema, é legal você conhecer os corredores. A gente tem os corredores laterais e os corredores, né? Como os blocos de marcação, como você já viu. Você pode ver na figura aí um time balançando para defender. Só que o grande segredo, quando o seu time balança para defender, óbvio que o time vai balançar de acordo com a bola, mas o grande segredo é que um jogador, geralmente o lateral oposto, como você pode ver na figura, ele fique com uma posição corporal mais de lado, pensando numa bola longa, tá bom? Então é muito interessante que todo time balance em direção à bola e pelo menos um jogador balance na direção contrária, imaginando uma invertida de jogo do adversário, tá? É uma dica muito importante essa. Na hora do balanço, a maioria do time balançar de acordo com a bola e pelo menos um ou dois jogadores fazerem o balanço contrário pensando numa bola longa. Legal? Outra coisa bastante importante também que vocês têm que colocar na cabeça de vocês, que é muito comum a gente ver erros, quando a gente fala em marcação de bloco baixo ou na retranca, a gente fala, ó, temos, a hora que o adversário chegar próximo da gente vai marcar pressão. Para marcar pressão, o grande erro que é cometido é de você correr atrás da bola e do jogador. O ideal é que você marque o espaço. Você pode ver numa ilustração que eu fiz para você, se os seus jogadores estão muito motivados, eles vão correr somente atrás da bola do jogador, eles vão cansar e a pressão não vai ser efetiva. Para que a pressão seja efetiva, você tem que dividir uma parte da equipe para que realmente pressione a bola, o portador da bola,
e que pelo menos um ou dois jogadores, como vocês podem ver no vídeo, ele faça o movimento contrário, né? Já imaginando que o ataque vai inverter a bola. Ao ataque inverter a bola, esse jogador que fez o movimento contrário, ele já pressiona uma nova ação ofensiva do adversário. Então esse jogador dá uma desgarrada do bloco de marcação e ele já consegue diminuir espaço e iniciar uma nova marcação-pressão, cansando menos e sendo mais efetivo. Ou seja, para você marcar pressão, você não precisa simplesmente correr atrás da bola e do jogador. Tem que ficar muito atento ao espaço, à linha de passe e sempre deixar um jogador fazendo um movimento contrário para iniciar uma nova marcação-pressão, tá? É uma dica muito importante. É óbvio que quando a gente fala em marcação-pressão, alguém vai ter que pressionar o portador da bola, mas não precisa ser todos, né? Inclusive, se todos forem, vai abrir espaço nas costas desses jogadores e é perigoso para sua equipe e você fez totalmente errado. Aí a grande pergunta que fica, será que realmente todos os jogadores precisam marcar atrás da linha da bola? Jogar na retranca ou jogar em bloco baixo, né, como a gente já estudou, significa a gente jogar próximo do nosso gol, protegendo a nossa meta, né? Só que, será que todos os jogadores têm a vocação para marcar? E ao mesmo tempo que você coloca todos os jogadores para marcar atrás da linha da bola, você abdica provavelmente de fazer o gol. Foi isso que aconteceu com o Fluminense na final do Mundial de Clubes. Durante 20 minutos o Fluminense ainda tinha fôlego e ainda tentou propor um jogo contra o City, mas depois abaixou muito a linha e todos os jogadores ficaram atrás da bola, da linha da bola, ficando em aproximadamente 60 metros de campo para eles chegarem no gol do Manchester City, que era uma equipe mais forte fisicamente, ou seja, que foi ineficaz, né? Então como que eu faço para vencer mesmo jogando na retranca, mesmo jogando em bloco baixo? O grande segredo que eu vou falar para você agora já era praticado no futebol antigamente e também, principalmente na Europa. Algumas seleções europeias atuavam no 4-5-1, tá? Uma linha de 4 bem sustentada, com 4 jogadores fortes, 2 volantes muito rápidos e fortes também, e jogavam com 2 meio-campistas abertos, com uma característica de velocidade enorme, que conseguiam ir ao fundo e voltar para marcar atrás da linha da bola. Um camisa 10 com muita qualidade, né, que era raro nesses países, mas um sempre tinha, e um número 9, centroavante grande de área. Todos marcavam atrás da linha da bola, exceto esse camiseta 9, que era o centroavante de área. Quando a equipe europeia roubava a bola, jogava no pé do camisa 10, que distribuía para um desses extremos que estava jogando meia, né, que estava jogando aberto, ele ia para o fundo e cruzava 1-0 para essa equipe. O que aconteceu depois? Todos fechavam atrás da linha da bola e continuavam o jogo, exceto esse número 9. Então a questão que fica, se você marcar atrás da linha da bola sem o desafogo, com certeza você vai ser pressionado e não vai conseguir fazer o seu gol. Então a grande dica, o grande segredo é defender atacando. E como que eu defendo atacando? Eu coloco 9 jogadores atrás da linha da bola e 2 jogadores de escape. Se você não quer colocar 2, você pode colocar pelo menos um de escape. Eu me recordo do amistoso que nós fizemos contra uma equipe de nível superior à nossa, uma divisão acima da nossa, e a gente propôs marcar bloco baixo, só que eu tinha 2 extremos que já ficavam abertos de propósito. E eu falei para os outros 9 jogadores, o primeiro que rouba a bola já lança direto para esse extremo. Já era uma transição ofensiva treinada, isso é treinável. Primeira bola que a gente recuperou sem olhar, o nosso zagueiro já lançou a bola longa, o nosso extremo pegou a bola, rolou para trás, 1-0, ganhamos o jogo de 1-0, fechamos a casinha. Tem horas que a gente tem que admitir que a nossa equipe é pior que o adversário, ou que a gente está em desvantagem, e aí não é demérito nenhum a gente usar essa estratégia de jogar em bloco baixo, desde que você tenha uma saída para contra-ataque. Os antigos jogavam assim, né? Quando eu digo antigos, na década de 70, 80, a equipe pior jogava dessa forma. Ou quando você estava ganhando o jogo, você recuava, mas sempre deixava um extremo para puxar esse contra-ataque. Então, esse é o grande segredo. Você pode ver no vídeo agora das transições ofensivas, um gol do Real Madrid, por exemplo, só que o Real Madrid é uma equipe com muita força física, que consegue fazer essa transição. Mas o vídeo mais bacana é o que você está vendo agora, do Fernando Torres. O Fernando Torres fica de propósito, quase no meio de campo, ele recebe uma bola longa e ele faz o gol de transição, que é o grande exemplo, jogando na retranca, jogando em bloco baixo. Ou seja, tudo é um jogo de xadrez, mas de forma simplificada, tá? Simples. Marco atrás da linha da bola com alguns atletas, deixo outros 2
de desafogo. Esses desafogo vão fazer o quê? Se eles ficarem livres, maravilha, peguei a bola, é gol do meu time. E se eles ficarem marcados pelo adversário, significa que o adversário também teve uma descompactação para me marcar e eu consigo equilíbrio numérico na defesa, tá bom? Então deixar um jogador de desafogo não tem problema algum. Esse é o grande segredo, tá? Você treinar essa transição. E você que joga, você que é treinador e início de carreira, é facílimo de aplicar. É treinável e surpreende, tá bom? Eu sou o professor Marcelo Guimarães, você esteve no Toque do Mestre, é só seguir e compartilhar. Um forte abraço.